Shalom, amada igreja. Eis que é chegado a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai celeste, nessa manhã entrego a vida de todos em tuas mãos, meu Pai. Entrego a vida de toda a alma aqui presente. Ó grandioso. Entrego a vida de todos aqueles que nos assistem no dia de hoje, Pai, que estão do outro lado, nos ouvindo, nos seguindo, estudando a palavra junto conosco. Que essa pessoa que do outro lado, Pai, está nesse momento nos vendo, nos ouvindo, que a vida delas possa ser abençoada em abundância em todos os aspectos. Nós não sabemos o que essa pessoa passa nesse momento, ó grandioso, mas Tu conheces o coração de cada uma delas. Tu conheces o proceder de cada uma delas, Pai. E bem sei que Tu ages segundo o proceder de cada pessoa. Então, Pai, derrama sobre ela a Tua Shekinah, derrama sobre ela a Tua beneficência, derrama sobre ela, Pai, o Teu amor, a Tua plenitude, derrama sobre ela, Pai, a Tua justiça. Que a Tua justiça seja feita sobre a vida de todos aqueles que nos ouvem. De todos aqueles, como Tu mesmo diz, que somos santos. Que todos aqueles do outro lado, que sejam santos na Tua presença, Pai, debaixo dos Teus olhos, debaixo da Tua proteção. Abençoe eles abundantemente. Ó grandioso, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu através do homem. Que Tu possas falar ao nosso coração, à nossa alma, que possa falar na nossa mente, para que possamos entender, compreender tudo aquilo que foi dito e que muitos não compreenderam, meu Pai. Tudo aquilo que já foi ensinado e muitos desviaram por não entender a Tua mensagem, ó grandioso. A partir de agora seja Tu a falar e não o homem, nos ensinando a caminhar pela Tua justiça, pelo caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos sempre todos caminhar em uma única direção que é a Tua, e que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Abra a Tua Bíblia. No livro de 1 Timóteo, capítulo 5. Há muitas interpretações, há muita diferença no falar das pessoas. Até mesmo na tradução, as pessoas traduzem a Bíblia em 1, 2, 3, 4, e vai simplificando, e vai mudando a conversa, e vai dizendo que a Bíblia da mulher, a Bíblia do jovem, a Bíblia da criança, e vai simplificando. A palavra do Pai não pode ser simplificada. A palavra do Pai tem que estar no proceder da primeira palavra. Ah, mas o ignorante, aquela pessoa que não tem estudo bíblico, não vai entender. O Pai derrama o Espírito para entendimento. O homem não tem que simplificar, porque a partir do momento que você simplifica, muda a palavra, muda o significado dela, você muda o contexto. As pessoas ficam, eu tenho a Bíblia da mulher. O que é a Bíblia da mulher? O Pai não fez Bíblia da mulher, o Pai não fez Bíblia do jovem, o Pai não fez Bíblia do homem, o Pai fez a palavra para ser pregada em seguida. E é isso que nós vamos ver nos dias de hoje. É isso que nós vamos ver na leitura de hoje. O Pai sempre tem dito que não devemos errar, não devemos pecar. E é isso que nós vamos compreender. Se você não encaixar nessa palavra, é porque você não tem nada a ver com o Pai. Se você não ficar com temor dessa palavra, é porque você não tem comunhão com o Pai. Sabe por quê? Porque você está enriquecido com o seu próprio ego, com a sua própria justiça. E a tua justiça não é a justiça do Pai.
Então, 1 Timóteo capítulo 5, a palavra nos diz assim: o primeiro versículo, ele nos diz que não repreenda asperamente os anciões, mas adoesta-os como a paz, aos moços como irmão. Como devemos tratar uma pessoa idosa que nós não conhecemos? Ou como devemos tratar uma pessoa que está acima da nossa idade? Com respeito e dedicação. Como nós devemos tratar os nossos jovens? Ensinando o caminho da justiça. Se eles não quiserem aprender, isso já não é problema seu. Se o ancião não quiser te ouvir, isso não é problema seu. Você fala, mostra. A pessoa vai ser salva por ela mesma. E se ela não compreender o que está sendo dito, a repreensão que está sendo dito, isso não é problema seu. Sabe por quê? Porque quem vai cuidar daquela pessoa é o Criador. E quando o Criador cuida, ele cuida com a mão pesada. Ele pesa a mão sem misericórdia. Aí as pessoas vão dizer, então Deus é cruel? Não, Deus não é cruel, ele é justo. Porque no céu não pode entrar nenhum devasso, nenhum mentiroso, nenhum blasfemo. E para entrar no céu você tem que passar pelo fogo, você tem que ser lapidado. E a santificação tem que ser na justiça. E ninguém compreende a justiça. E a palavra nos diz, versículo 2, as mulheres idosas, tratar as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, em toda a sua pureza. Como devemos pregar para os adolescentes? Falando de sexo? Falando como deve comportar com o namorado? Aí você vai dizer, não. O que quer dizer pureza? Uma pessoa inocente. Você tem que tratar aquela pessoa como uma pessoa inocente, como você fala para uma criança. Como o pai ensina a criança que no dia do Natal, que é o nascimento de Cristo, que muitos por aí dizem que não tem nada a ver com Cristo, que é o nascimento de Cristo, como o pai fala, Papai Noel vai te dar um presente, se você se tornar bom. E o que é o Papai Noel? A própria palavra já diz, papai. O próprio pai vai dar para a criança aquilo, mas ele faz com que a criança tenha um conhecimento diferente daquilo que ele quer ensinar. Se você caminhar pelo caminho do bem, se você não desobedecer papai, Papai Noel vai trazer um presente para você. É assim que a gente tem que ensinar o jovem e as jovens, as moças, na igreja. Não é falar de sexo, isso não tem nada a ver com o pensamento deles. Se eles pensarem isso é problema deles. Mas nós temos que tratar ele como as crianças. Muitos acham, não, eu já sou adolescente, tenho direito de conhecer as coisas. Não, você não tem direito de conhecer nada, você tem direito de conhecer a verdade. E a verdade é purificação. Mas como devemos tratar com as senhoras, com as mulheres? Mulheres, sabe o que quer dizer mulher? Aquela que já copulou. Como devemos tratar com elas? Também com santidade. Explicando que certas coisas não agradam ao Pai. Que certas coisas não se devem dizer. Tem que ter decência em tudo que falamos. Tem que ter disciplina naquilo que você projeta na vida do outro. E a disciplina é correção. E a correção, ela não pode ser dura com vara de ferro, porque quem vai dar a correção com vara de ferro é o Criador. Mas a correção tem que ser com vara. Doa quem doer.
E a palavra continua a nos dizer, versículo 3, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. O que é uma viúva ser verdadeiramente viúva? Existe viúva que não é verdadeiramente viúva? Sim. A viúva que procura homem, essa não é viúva, não tem honra de viúva. Ela é uma promíscua. É uma pessoa que é como se fosse as levianas dos cabarés. Aquelas mulheres de vida fácil. Porque a palavra diz, aquele que eu uni não separe o homem. Somente a morte o separe, mas a morte separa da carne, mas não do espírito. E aquela que é viúva, ela tem que morrer viúva, se ela quer ter um tratamento de viúva. Ah, pastor, não tem nada disso não, meu pastor. Você vai continuar fazendo a leitura e vai entender por que eu estou dizendo isso. A viúva que deixa de ser viúva, ela já não pertence mais ao pai, porque ela não pode ter honra de viúva. A minha mãe morreu viúva sem ter corrido atrás de outro homem. A minha sogra morreu viúva sem ter corrido atrás de outro homem. E sabe o que o pai diz em relação a isso? Estão salvas, porque honrou o estado de viúva que era. A viúva que fica pensando em sexo, fica pensando em namorar, não é viúva. Deixou de ser. O que quer dizer a palavra viúva? Que ela está triste com a perda do ente amado. Mas a partir do momento que ela se interessa por outro homem ou quer fazer sexo, ela deixa de ser viúva. E tem que retirar esse título dela. Quando perguntar a você, é casada? Não, sou viúva. Você não é viúva, você está namorando. Você está caçando homem. Pastor, me diz onde está escrito isso. Vamos continuar a leitura. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante do Pai Celestial, diante do Todo-Poderoso. Se ela tiver netos e filhos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família. A viúva, ela tem que cuidar dos seus filhos. Ela tem que, em primeiro lugar, praticar amor. Ao invés de pensar em homens, tem que criar a sua família e ensinar o caminho do bem. Ensinar o caminho da verdade, dar exemplos de vida, ser a árvore perfeita da vida para mostrar para os seus filhos, para que eles possam dar bons frutos. E que o mundo lá fora possa ver que ele é filho daquela senhora. Aquela é filha daquela senhora. É isso que nós temos que saber. Ter decência. Aquele que o Pai une não se separa, a não ser com a morte. Mas a morte separa corpos, não espírito. Não espírito. Aprendi isso. Porque mesmo que a viúva seja viúva, o espírito dela está ligado ao espírito do marido. E assim, com o esposo, o espírito dele está ligado com o espírito da esposa. Então não há casamento. Não deve se casar. Porque o pai uniu. Ah, mas e se eu me casar? A Bíblia não diz que há pecado nisso. A Bíblia não relata que há pecado nisso, mas olha, veja bem o que a Bíblia diz. Versículo 5, de 1 Timóteo 5. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera no Criador. E persevera de noite e de dia em rogos e oração, quer dizer, clamando ao Pai por misericórdia, para dar força, para ajudar,
para ajudar a criar os filhos. Assim minha mãe fazia, assim minha sogra fazia. Me dê força para poder ensinar o caminho do bem. É esse o tratamento da viúva para com o pai. Mas todas as viúvas são assim? Muitas que estão dentro das denominações vão dizer, eu sou assim. É assim? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 6. Mas a que vive em deleite, vivendo está morta. Aquela que procura homem, já perdeu a salvação. Você viu o que está escrito aqui? Aquela viúva que procura sexo, que procura prazer carnal, deleites é prazer carnal, ela que está viva, já morreu para o Pai. Olha o perigo de você fazer coisa errada. Olha o perigo de você fazer a coisa errada. Aí diz assim, mas o senhor não disse que a Bíblia não fala sobre o pecado da viúva se ela quiser casar? A Bíblia não condena a mulher se casar. Não condena, porque o casamento é santo. Mas sabe o que é deleites? É você ficar com um homem aqui, outro homem ali, sem casar, porque não quer perder a aposentadoria do seu esposo ou da sua esposa. Aquela que vive o prazer da carne, que quer ficar por aí zanzando, namorando, beijando, se esfregando nos cantos das esquinas. É este o comportamento que o pai abomina e diz, essa pessoa que acha que está viva está morta. E não adianta você estar dentro de uma igreja, conversando com os irmãos, falando bandalheira. E dentro dos tempos religiosos está assim de viúva. Conversando com o irmão, querendo namorar, querendo beijar, abraçar, fazer sexo. A cheia de irmãs viúvas por aí pelo mundo, desejando ter outro homem na cama com ela. E é isso que a Bíblia diz. Essa que acha que está viva, que está cheia do Espírito Santo, está morta para mim. Sou eu quem digo? É eu que estou falando? Se você está me seguindo aí, você está vendo que o Pai diz, essa que acha que está viva, está morta. Perdeu a salvação porque vive em deleites. Se você não suporta estar viúva, então que se case. Vai viver em comunhão e esquece, eu sou viúva. Você não é viúva mais. A partir do momento que você tem interesse por outro homem, você deixou de ser viúva. E a partir do momento que você vive pelas esquinas, beijando, abraçando, se agarrando com o homem sem se casar, você deixa de ser viúva e passa a ser prostituta. Passa a ser meretriz. Gostou de ouvir? Não. Isso não é problema meu. Estou sendo grosso? Não, a palavra está te dando varada de ferro. Você gostou de ouvir? Não gostou? Isso não vem ao caso. O pai diz, a viúva que vive em deleites, que acha que está viva, está morta. E ponto final. Não há mais o que falar. Não há mais o que explicar. Não há mais o que dizer para você. Versículo 7. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Está vendo? Avise elas, para que elas mudem o seu agir, que ainda há tempo de salvação. Avise elas, para que elas mudem o caminho errado. Todo aquele que está no caminho errado tem que ser avisado com vara de ferro. Você gosta ou não, você tem que mudar o seu caminho. Se quiser ir para o céu. E a salvação é individual. Quem escolhe para o inferno é você mesmo. Não é Deus que te manda e nem Satanás que te busca. Porque, como está escrito, na cruz ele levou sobre si todo o pecado do mundo. Então no mundo não existe mais pecado, a não ser que você os pratique. Então eu já estou salvo, tá?
se praticar os ensinamentos de Cristo. Mas você não está salvo se você continuar pecando. Versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Se você não cuida das pessoas que você ama, não ensina para eles o caminho certo, mesmo que eles estão achando que estão no caminho certo, se você não repreende alguém que você ama, você é pior do que os que estão no mundo. Você é pior do que aquelas pessoas que estão prostituindo, matando e roubando. A repreensão tem que mostrar para o outro que ele está no caminho errado. E estando no caminho errado, a pessoa, ela tem que ouvir. Mas você falou, não ouviu? Então já não é problema seu. A repreensão foi feita para mostrar, para abrir os olhos, que muitos são cegos por esse sistema religioso imbecil que inventaram para levar as pessoas a seguir uma doutrina que não é do Criador, é a doutrina da igreja, a doutrina do pastor. Mas a doutrina sã, ela corrige todos os passos errados. E aqui diz, se você não ama a tua família, quem é tua família? É teu sangue? Não, não é só teu sangue, é todos. Porque se você é irmão de Cristo, você é filho do Criador. E todos são os seus irmãos. E como irmãos você tem que corrigir. Mesmo que a sua palavra seja dura, seja ofensiva, mas a pessoa, se não quiser ouvir, já não é problema seu. Você fez a tua parte, do qual o Pai mandou você fazer. E você que me ouve do outro lado, se não está gostando, sai do meu canal. Nem ouve mais os meus cultos. Porque a salvação é individual, é para quem quer ouvir. Você quer ouvir? Então continue e ouve até o fim. Não assista ao culto pela metade. Não assista 10 minutos, 5 minutos. Porque você só vai entender o contexto de toda a mensagem quando você assiste até o final. Aprende isso. A salvação vem por ouvir a palavra do homem, do pastor, a palavra do obreiro, ou a salvação vem por ouvir e ouvir a palavra do Criador. Versículo 9. Nunca seja inscrita viúva com menos de 70 anos. Está cheio de viúva aí que fala que a viúva com 40, com 60. E só a que tenha sido mulher de um único marido. Só essa é digna de ser chamada viúva. As demais não. Sabe por quê? Ser viúva é ser honrada pelo Pai, pelo Criador, pelo próprio Cristo. Sabe por quê? Uma pessoa que casa com um homem, vive com um homem a vida toda, passando por momentos difíceis, por dificuldades, não tem olhos para outros homens nem para outras mulheres. Esses são dignos de ser chamados viúvos. Mas para isso, para ser viúvo, tem que ter mais de 70 anos. Por que o pai diz isso? Porque abaixo de 70, o fogo ainda está aceso. E essas pessoas não são dignas de ser chamadas viúva. Porque se você for chamada viúva, mesmo que perdeu o marido, mas está cheio de fogo, querendo caçar homem para casar, ou querendo caçar homem para levar ela para a cama, ela deixa de ser viúva para ser meretriz. Agora, as pessoas com 70 anos ou mais, elas não têm mais interesse em sexo.
Sabe o que elas querem? Uma única coisa: viver em harmonia com seu esposo. Porque aquela virtude da adolescência, da juventude, já não existe mais. E o amor que essa pessoa vai ter não é meramente pelo sexo, mas sim pela convivência do dia a dia, do cotidiano. Primeiro Timóteo, capítulo 5, versículo 10. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda e boa obra. Para ser viúva, você tem que ser uma pessoa irrepreensível. Você trate as pessoas com amor, receba as pessoas na tua casa com carinho. A minha mãe sempre fez isso, minha sogra sempre fez isso. A minha avó sempre fez isso. Os meus tios sempre fizeram isso. Receptivo, você sabe o que quer dizer isso? Receber as pessoas com amor, levar a pessoa para sua casa, convidar, levar para sua casa, colocar ali um café, um lanche para a pessoa comer, oferecer um almoço, tratar a pessoa com todo e qualquer amor, e ensinar isso para os seus filhos. Ensinar misericórdia. Agora, os filhos seguem ou não o pai se eles quiserem, mas se não seguir, a punição é verdadeira. Se eles não querem praticar o ensinamento divino, porque hoje em dia o jovem fala, isso é na sua época, na minha época não é assim. Porque na época dele é promiscuidade, prostituição, usar droga, beber, cair na gandaia. Veja como o mundo mudou. Veja o pensamento dos jovens hoje e olha o pensamento dos jovens no passado. Os jovens no passado queriam trabalhar para ajudar os pais e ver os pais felizes. Hoje os jovens de hoje não querem saber disso. Os jovens de hoje querem trabalhar para ter sua casa, sair de casa e se dane seus pais. As meninas jovens hoje querem arrumar namorado, casar e largar a mãe para um lado. Abandonam seus pais como se fosse um peso. Mas eles esquecem, quando os pais eram jovens, os pais passavam noites e noites acordados para cuidar deles. Muitas vezes os pais deixavam de comer para dar para os filhos. A mãe carregou o jovem ali 9 meses na barriga e é tratada como um cachorro. 9 meses com o filho na barriga, passando mal, enjoo, vomitando, não tendo forças, sentindo dores. E o jovem depois, quando cresce, a ser manhosa. Muitos ainda chamam de outros nomes que eu não vou dizer aqui. É incrível isso. Antigamente os jovens tinham temor, tinham respeito. Os jovens de antigamente seguravam a mão da mãe, a mão do pai, a mão dos tios e beijavam na mão e falavam, bênção meu pai, bênção minha tia. Hoje o jovem dos dias de hoje diz, ô coroa, e aí velho? É assim. E acham que estão na deles que são certos. Eu tenho quase 60 anos e até hoje eu seguro a mão da minha tia e beijo e peço ela bênção. Sendo eu um pastor que já sou abençoado e continua fazendo esses atos. A minha mãe faleceu e eu pedi ela bênção. Antigamente chamava a mãe de mãe, não tinha nome, a mãe não tinha nome, era mãe, era o nome dela. Hoje chama a mãe pelo nome.
chama o pai pelo nome. Sabe o que é isso? Faltou o respeito, faltou o amor, faltou o ensinamento bíblico. O que a Bíblia diz? Ensinai o teu filho o caminho do bem, para que ele, quando cresça, não desvie. Mas todos estão desviando, porque o pai fala e não quer ouvir. Ainda fazem anedota e piada na internet. Ah, se eu ouvisse a minha mãe. Ah, se eu ouvisse meu pai. Quando eles falavam. Aí a pessoa pergunta, o que o seu pai falou que você não ouviu? Para não ouvir. Porque não ouve. Não ouve. Filho nenhum quer ouvir nem pai nem mãe e acha que já tem o conhecimento. E todos vão quebrar a cara. Todos vão sofrer por não ouvir o pai e a mãe. Porque o pai e a mãe têm anos de experiência da vida cotidiana. E o jovem não tem experiência nenhuma. Aí sabe o que acontece quando quebra a cara? Vem chorar no braço da mãe e do pai. Por que tem muitos jovens nas drogas? Tem muitos jovens na cadeia? Porque não ouviu a mãe e o pai. Primeiro Timóteo capítulo 5, versículo 11. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar. As mulheres que ficam viúvas, jovens, você viu o que diz aqui? Se torna leviana. E aí, por ser leviana, ela é contra Cristo. Aí você fala, por que contra Cristo? Cristo, ele diz assim, Moisés lhe deu a carta de divórcio. Por quê? Porque o coração da humanidade é duro, não aceita uma traição. Mas Cristo diz, não endureceis o vosso coração para esta boa palavra. Se você quer divorciar, se divorcie. Mas você jamais pode casar. Sabe o que é jamais? É mesmo que você se torne viúva. Jamais deve casar. Ah, mas se casar não há problema nisso. Isso não é problema mais do pai, é problema seu. Porque aqui diz que você se torna leviana. Mas é pecado? Aí quem pode julgar se a sua vida leviana é pecado ou não, é o Criador, não o pastor, não as pessoas desse mundo. Mas ele diz, se você se torna leviana, você é contra o ensinamento de Cristo. Se você é contra o ensinamento de Cristo, você é o quê? Anticristo. E todo mundo acha que anticristo é o demônio. Todo aquele que pratica o contrário do que Cristo ensinou é anticristo. E isso está dentro das denominações, dentro dos templos religiosos. Muitos crentes são anticristo. Porque ouve a doutrina do homem e não quer ouvir a doutrina de Cristo. Simples assim. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 12. Tendo já a sua condenação por haver aniquilado a primeira fé. Está ouvindo? A viúva que é nova se casa de novo, ela passa a fazer o quê? Ela passa a ser leviana e vai contra os ensinamentos de Cristo. Ao ir contra os ensinamentos de Cristo, ela já vai se condenar por haver aniquilado a primeira fé. Qual que é a primeira fé? Eu prometo te honrar na saúde, na doença. O que é saúde? É uma pessoa saudável. E o que é a doença? Uma pessoa cheia de enfermidade e uma pessoa que morre. Eu prometo te honrar, a primeira fé, honrar, seja em vida ou em morte. Ela abriu a boca para pronunciar isso. Aí ela se casa de novo, ela aniquilou aquilo que ela profetizou.
profetizou lá na frente, ou melhor, lá atrás. E ela diz para Cristo: agora faça comigo o que eu prometi não cumprir. Você está entendendo como é grave as coisas? Mas a gravidade das coisas é tão simples. Para que você vai procurar outra pessoa? Se você já viveu o suficiente para se sentir aprazível nos braços do seu noivo eterno, que é Cristo. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 13. E além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Mulheres viúvas novas falam besteira, falam bobagem, falam de sexo 24 horas por dia, e fica de galho em galho, quer dizer, de homem em homem, como diz a palavra, de casa em casa. Vive ociosa, nunca está satisfeita com aquele homem que quer procurar outro. E não é só as viúvas não, hoje em dia é moda. A jovem arruma um homem, deita com um homem, não gostei, arruma outro, deita com outro, e diz que é pura safadeza, pura sem vergonhice, pura serva de Satanás, o demônio. Porque a partir do momento que você se deita com um homem, aquele homem passa a ser seu marido, independente se você é casado ou não. Aprende isso. Quando você entrega teu corpo para o homem, você já passa a ser mulher dele, não em cartório, não na presença do pai, mas você se tornou mulher e você tem que continuar com ele até que a morte o separe. No passado havia casamento? Alguém gostava de alguém, se unia e dava para o pai ou para o pai da noiva ou para a mãe da noiva um dote. Eu vou levar sua filha, eu vou comprar ela para mim. E levava a filha. E aí eles faziam uma festa e glorificavam a Deus. Não havia casamento de papel passado. Era comprado aquela mulher. E para você ver, no passado havia várias mulheres, um homem com várias mulheres. Depois Cristo veio e disse: o homem tem que ter uma única mulher e a ela respeitar e adorar até o dia do juízo final. Versículo 14. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Você está vendo o que eu acabei de falar? As moças, não as que são promíscuas, que ficam pulando de galho em galho, mas aquelas que estão em casa. Não fica no esfrega-esfrega não, isso não é só para moça não, é para os rapazes também. Não fica se esfregando não. Não fica transando porque isso não é certo. Você quer transar? Casa com a mulher. Assume o papel de homem. E a mulher assume o papel de mulher. E o que diz aqui? Você está lendo? Me acompanha e lê, porque não sou eu que estou falando, quem está falando é o Pai para você. Chama Israel, ouve, filhos meus, povo meu, como diz o Senhor. Quero, pois, que as que são moças se casem, versículo 14, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário para te maldizer. Sejam honestas, fiéis, santas. Porque o adversário, Satanás, vai ficar procurando defeito na sua vida. Vai ficar procurando motivo para defamar você perante o Criador. Aprende uma coisa. Quem faz coisas erradas, Satanás acusa. Quem faz coisas erradas, Satanás mostra para o Pai.
Olha lá o que está fazendo. Porque tem muitas jovens que hoje em dia casam, têm filhos e estão trabalhando fora. E aí conhece um rapaz lá no serviço e o rapaz abraça, dá beijinho no rosto de um lado para o outro. E muitos vão dizer, isso é normal. A mulher casada, ela tem que se dar o respeito. A mulher casada tem que ser irrepreensível. A mulher casada não pode estar saindo da boca dela palavras que não condiz com o que ela diz que é. Mulher casada não pode ser fofoqueira. Mulher casada não tem que ficar falando bobagem com as outras mulheres casadas, porque é isso que a gente vê na igreja. Não, ali tem um grupinho de mulher casada. Vai ver o que elas estão falando. Estão falando de Deus? Não, estão falando de sexo. Estão falando da vida alheia. A própria palavra diz, não se assenta a roda dos escarnecedores. Se alguém está falando merda, perdão pela palavra, está falando besteira, você não tem que ouvir. Saia essa pessoa, afasta dela porque não pertence ao Criador, não contamina a tua alma. E a palavra continua a nos dizer. Versículo 14. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Essas são as mulheres que são casadas e fazem fofoca. Você está vendo que diz após Satanás? Quer dizer, já passou, ultrapassou Satanás. Satanás é tão mau que a mulher já ultrapassou ele, porque são devassas, são podres de alma e de espírito. Essas mulheres que ficam fofocando a vida alheia, crentes que ficam nas esquinas falando mal das pessoas, essas já estão nas garras de Satanás há muitos anos, porque não sabem se converter ao cristianismo e ser pura como deve ser uma mulher casada. Mulher casada não fica nas esquinas falando mal dos outros. Ela tem que ser irrepreensível. Quando alguém chegar perto dela e falar com ela, ela falar, com licença, eu tenho muito o que fazer. Porque a mulher casada, ela tem que falar somente com o Criador e com o esposo. E se tiver filho, com os filhos. O resto não tem importância. Porque não vai dizer nada que edifica. Versículo 16 de 1 Timóteo capítulo 5. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as. E não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Está ouvindo bem isso aí? Aí eu falo para você. Dentro da sua igreja tem viúva? Mas essa viúva é irrepreensível? Essa viúva não se preocupa com o homem? O falar dela é diferente das outras viúvas? O pastor, o obreiro, os membros da igreja levam para ela a cesta básica? Os pastores, os obreiros vão na casa dela fazer oração na casa dela? Ungir ela, ungir os pés dela? Orar por ela, dar força para ela, dar alegria para ela, fazer com que ela termine os dias aqui na terra felizes, porque tem famílias. Fazem isso. Os pastores chamam os membros para a igreja, seja viúva ou não, e pouco se lixa com o que acontece do outro lado. Eles só querem igreja cheia. Mas eles cuidam da viúva? Eles cuidam dos órfãos?
Sabe o que é cuidar da viúva e do órfão? Em primeiro lugar, é dar alimento. Alimento para a carne. E depois alimento espiritual. Se a viúva não tem condição de ir na sua igreja, não é você falar, você não tem fé, você não tem Deus. Se ela não tem condição porque já não está aguentando andar, já está com cegueira, é você que tem que ir até a casa dela e falar, e pregar para ela dentro da casa dela, levar a palavra, o alimento para dentro da casa dela. Precisa dizer mais alguma coisa? Precisa falar para você mais alguma coisa? A palavra, ela é fria e crua. Mas para aqueles que querem ouvir o verdadeiro evangelho do reino, a palavra é quente como fogo, como brasa, e doce como mel. Aqueles que não querem ouvir e acham que não é bem assim, a palavra é como uma vara de ferro. Mas para aquele que ouve e entende, a palavra não tem peso, mas sim tem suavidade. Da mesma forma que o amor de Cristo por todos nós. Viver em harmonia é saber se afastar do mal. É não querer ouvir o pecado que está dentro da pessoa. Porque o pecado, ele contamina a carne. As pessoas dizem asneira. As pessoas falam tanto mal de uma das outras, contaminando a carne de todos que estão ao seu redor. É como um câncer, é como uma lepra, que contamina toda a igreja. Mas você não se deve deixar por contaminar, porque o pecado, ele superabunda o mundo. Mas Cristo tirou o pecado do mundo quando ele morreu no madeiro. Por que então o pecado está por aí? Porque a própria pessoa procura o pecado, fala mal de todo mundo. O que eu mais vejo o crente falar é falar mal de Maria. Mas ninguém fala mal de Moisés, ninguém fala mal de Davi. Esses são glorificados. Mas Maria, o que Maria fez? Gerou o filho do Altíssimo. E Moisés desrespeitou os 10 mandamentos e todo mundo glorifica ele. Moisés era um promíscuo e todo mundo idolatra ele. Quem foi Davi? Davi era um assassino e estuprador. Aí você vai dizer, por que ele é estuprador? Mandou matar o marido da mulher para transar com ela. Ou você não lê a história? Davi mentiu várias vezes. Uma das vezes é quando lá os homens pegaram ele para matar. Ele se fingiu de louco. Fingiu que estava gagá. E os homens falaram, coitado, esse aí já é um pobre coitado. Quando soltou ele do alto da montanha riu e disse, vou voltar para matar vocês. Eu vou atacar vocês. Isso é coisa que se deve adorar? Que se deve amar? Mas Maria, a mãe de Cristo, todos metem a língua. Todos os crentes, esculacha Maria. Sendo que ela é a mãe do nosso Salvador. E deveríamos ter respeito por ela. Cabe a você entender
o que é o Evangelho do Reino. Eis que o Pai se compadeceu de ti e manda-lhe dizer: bem-aventurada entre todas as mulheres. O mundo jamais esquecerá você pela sua plenitude do dia de hoje. Vocês não lerem isso na Bíblia, né? Vocês não leem isso na Bíblia. Será amada por toda a criatura como mãe da humanidade. Mas os seus pastores compram a imagem que diz que é de Maria e quebra dentro da igreja e você glorifica. O pastor mete a língua de Maria e você glorifica. Quem odeia a mãe, odeia o filho. Quem não é filho da mãe, não é irmão do filho. Aprende isso. O Pai não mandou você falar de fé e de religião de ninguém. O Pai mandou você pregar o Evangelho. Cabe o bom entendedor se o que ele faz é certo ou errado. Acorda para a vida. Porque se você fala mal da árvore, você está falando mal do fruto que ela produz. E a sua condenação é o fogo eterno. Acredite você ou não. Mas no dia que você partir desse mundo, você vai chegar perante o Pai e Ele vai dizer: vi tudo o que você fez e vi tudo o que você falou. Afasta de mim, tu que pratica iniquidade. Porque comunhão comigo você não tem. Se alguém falar da tua mãe, você vai agradar? Você vai dizer: não. Então por que você fala da mãe de Cristo? Ah, mas ela não era mãe dele porque ele já existia, mas ele fez ela ser mãe dele. E não cabe a você julgar ela. Você não é ninguém para julgar uma pessoa que o Pai escolheu e disse que é santa. Ela pode não ser sua senhora, mas você tem que respeitar. Porque ela é senhora de outros. Aprende isso. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Você que ainda não comentou, comente. Você que ainda não tocou no sininho, toque. Você que ainda não deixou seu like, deixe. Você que ainda não compartilhou, compartilhe. Ajude o canal a crescer. Até aqui eu vejo que muitas pessoas estão nos seguindo, nos ouvindo. Outras não estão inscritas, mas se inscreve. Se você gosta de ouvir o que está sendo anunciado, leva para as pessoas, faz o canal crescer para ele atingir uma meta maior, para ele atingir mais povos. É isso que é evangelizar. Você fala: mas eu não gosto de evangelizar, então se inscreve no canal. O canal é um meio de evangelização pelo mundo. Eu tenho gente por todos os lados. Não tenho 5.000 pessoas aqui dentro, não. 20.000 pessoas aqui dentro, não. Mas eu tenho 1 milhão de pessoas lá fora ouvindo a palavra. Aí você diz: como você sabe? Porque mandam mensagem para mim. Quando não manda no canal, manda lá no meu e-mail. Aprende isso, igreja. O trabalho do canal é evangelizar os incautos, os sem conhecimento. Faça a sua parte para que o Criador possa abençoar em abundância a sua vida. Você que está do outro lado, que está inscrito no meu canal, eu te agradeço grandemente por esse ato de amor que você tem praticado para nós e para com o mundo. E por isso agora eu vou orar por vocês. Pai amado e Pai celeste, derrama a tua Shekinah sobre a vida de cada membro desse canal. Faça com que a vida dos familiares deles sejam, Pai, repleta de bênção. Que eles, Pai, não possam passar por nenhum momento de dificuldade, porque eles serão honrados pelo aquilo que eles fazem, Pai. A cada momento de inspiração, a cada momento de compartilhamento, a cada momento de indicação,
eles possam receber uma bênção maior, que a vida deles seja plena. Pai, nesse momento, pela minha fé, eu unjo cada membro desse canal com a mirra, o óleo que foi entregue a Cristo ainda pequeno. Essa mirra, o perfume suave de Cristo, eu derramo sobre todos vós, para que todos possam ser abençoados. Sinta aí na tua casa o perfume suave de Cristo entrando, adentrando no teu lar, purificando todo o ser, toda a casa, todo lugar sagrado que você chama de casa. E que também seja ungido você com o perfume suave de Cristo. Que esse templo eterno, essa arca de Cristo, seja consagrada a Ele 24 horas por dia. Que as bênçãos do Onipotente resplandeçam sobre a sua vida hoje, amanhã e para todo sempre. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida e sobre a vida dos seus familiares, amigos, parentes e vizinhos, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Amém?